Como da vida eu sou, na presença de Deus eu te chamo, vem dançar. Como da vida eu sou, vem... Kepler Alexander. Kepler Alexander. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um podcast Louvor Comp, né? E nós estamos aqui felizes com Deus, satisfeito com a nossa vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, e isso é muito bom. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado por tudo que tem acontecido aqui, pelos temas. Nós temos uma missão, Louvor Comp, que é um louvor compartilhado, é compartilhamento de adoração, e isso é muito importante, nós compartilharmos, nós aprendermos a compartilharmos. Estamos vivendo num mundo onde essa questão de compartilhar está banalizada, mas nós estamos recuperando em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que esse programa seja mais um marco na sua vida e que você consiga refletir e ser abençoado por Jesus. Amém? Nós estamos aqui felizes porque está aqui comigo o nosso amigo, pastor Kepler. Acertei? É isso aí, Kepler. É esse, pastor abençoado. A paz, querido. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. É uma honra poder estar aqui com vocês esse dia, né? Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, levar às pessoas dividir com elas aquilo que nós temos recebido ao longo desses anos, né? Amém. É uma bênção poder e para nós é uma isso. honra, né? Aprender um pouco mais, né? Aprendermos juntos. E isso é o nosso intuito. O nosso intuito é fazer com que as pessoas elas deixem os paradigmas, né? Verdade. O pessoal fala sair da caixinha, mais moderno, né? Sair da caixinha. Verdade. Né? Mas isso é muito importante, porque nós às vezes somos presos nos nossos conceitos. Nós somos presos na nossa realidade. A gente que gosta de se informar um pouco, eu me informei a respeito do ser humano, né? O ser humano, ele tem o seu mapa de mundo, né? Verdade. Não é assim que ele faz, o ser humano? O ser humano, ele cria, por que ele viveu, pelo que ele passou, pelo que ele andou fazendo, né? Na sua Verdade. vida, ele cria um conceito a respeito de tudo. A respeito de como ele viver, de como é o melhor jeito de viver, criar filho. E não existe nem fórmula para isso, né? Mas Verdade. Cada um tem o seu mapa. E isso é bom, porém não é o perfeito. Porque a perfeição só encontra em Jesus Cristo. A perfeição só encontra na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é a nossa bússola, o nosso guia. E nós hoje vamos falar sobre que música que se deve cantar na igreja. Nós estamos nesse tema, nós começamos com a falência da cultura musical, depois nós falamos a música que edifica a igreja, e hoje nós estamos falando que música então que se deve cantar na igreja, por causa de tudo isso que nós já temos falado, por causa de todas essas influências, o que tem acontecido com a música e como nós podemos ajudar os irmãos, os pastores principalmente, Verdade. né, com essa conversa, tá? Então você que vai ver esse vídeo, que Deus te abençoe e que te dê um rumo. E aí, pastor, que música que nós devemos, então, cantar na igreja? Como que nós devemos adorar a Deus? Eu sou musicista. Olha, surpresa que eu não sabia. Multi-instrumentista, eu toco alguns instrumentos, né? Olha que maravilha. E por muito tempo eu dirigi a área de louvor da igreja. E por ser pastor, às vezes a gente pegava para começar trabalhos, nós íamos nós mesmos e chegávamos lá, não tinha músico, então eu tomava conta de tudo isso daí até que chegasse, ou então formasse algum músico e assim sucessivamente. Nós temos uma dificuldade muito grande com música. Eu até disse para alguns irmãos que a temática aqui ela se torna um tanto
polêmica na mente das pessoas. O senhor falou uma coisa muito importante aí, que é a questão do comportamento humano. O ser humano, ele cria um padrão naquilo que não existe padrão. E quando ele transforma isso em padrão, e se ele quiser transformar, aí está o problema, transformar o padrão dele em regra coletiva. Entendo, é isso. Então, eu tenho o meu padrão, mas Sim. eu não posso transformar ele em regra coletiva. E esse tem sido alguns problemas enfrentados nessa área dentro da igreja. Eu acredito, por exemplo, a questão de música. Eu tenho um filho que é praticamente um maestro. Olha que Tem um bênção. filho que dá aula de canto, é multi-instrumentista também. Como é o nome dele? Lucas. O Lucas. O Lucas, ele é uma bênção. É professor de canto, de vários instrumentos, entendeu? Olha que bênção. Ele tá hoje ele está unido à Unimusic. É uma escola de música, uma Não, faculdade? a Unimusic é um projeto dentro da igreja que ele frequenta, a Igreja Unida. Ah, sim. E ele faz parte desse trabalho deles lá, a Unimusic, que é um trabalho musical, levando essa conscientização de adoração, de louvor. Voltando a essa questão da música, pastor Lázaro, eu acredito que nós nos perdemos já há alguns anos. Olha só. A música cantada hoje dentro da igreja, ou a música que hoje é apresentada dentro da igreja, já não é mais não é a música de Deus. Não é mais uma adoração. Não. E não é de Deus. Não é de Deus. E muitas das vezes não é para. É muito polêmico o que eu estou dizendo, né? É polêmico porque eu conto uma história, pastor, sem querer te interromper, já te interrompendo. Eu conto uma história que as pessoas é que nem um gatinho. É uma historinha para tangibilizar a questão. Você amarra uma linha num gatinho e deixa ele andar pela casa. Ele vai passar por debaixo de mesa, por debaixo de cadeira, por debaixo de armário. Quando você puxar a cordinha, ele vai sair batendo na cabeça de tudo aquilo. Essa questão da música foi dado muita corda. Verdade. E agora que nós começamos a puxar um pouco, vai ter polêmica. Verdade. É impossível não ter. Então, eu olho hoje para a música hoje. A música tirou Cristo da sua centralidade. Nós não temos Cristo na maioria das músicas. Nós temos homens. Perfeito. Nós temos sentimentos de homens. Nós temos objetivos de homens. São músicas que não colocam mais o Senhor como o Senhor. Né? São músicas que trazem o Senhor como um garçom, como o pagador da conta, o supridor da necessidade, Poxa. o enxugador de uma lágrima, que muitas das vezes não é uma lágrima justificável. Sim. Não é toda lágrima que Deus enxuga. Exato. Entendeu? Exato, claro. Eu chorei, Deus vai enxugar do meu rosto. Que lágrima é essa? A lágrima do ódio, a lágrima da mágoa, a lágrima da falta de perdão. Pois que é. lágrima, a raiz. E eu quero falar hoje, aproveitar essa oportunidade para comunicar a vocês a questão do objetivo da música. Qual é o objetivo? Qual a centralidade? Quem colocou a música nesse patamar? Tem culto, eu estava conversando com meus pastores esses dias, tem culto que a gente chega no domingo, que é o culto com a família, e a gente fala assim, tem a liturgia já pré-programada. Sim. Essa liturgia é feita por nós, é o melhor que a gente acha que vai ser o culto. Sim. Porém, Deus não respeita esses aspectos. Tem culto, por exemplo, em igreja que eu dirijo, eu chegar lá no domingão, tá todo mundo para cantar, ninguém vai cantar. Hoje não tem música aqui, nós vamos ouvir a palavra e nós vamos orar. Não vai cantar. Sim. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Vocês, há mágoas no nosso coração, precisamos nos limpar. Sim. O objetivo tem que ser Deus. Às vezes a música é para Deus, mas o músico não é. Isso. A música é para Deus, mas quem está cantando não é para Deus. Olha só. Então, há uma série de forte. coisas. E quando nós olhamos isso, eu vou a um texto muito tremendo, lá em Amós capítulo 5. O senhor imagine que estava para acontecer uma festa, Sim. das festas que o Senhor determinou para Israel, festa sagrada. Eles se preparavam. Vamos lembrar que tem festas dessas que duravam 54 dias, como a do Pentecostes, por exemplo. Pois é. Temos festas de uma semana, festa de 20 dias. E quando nós pegamos essas festividades, nós vamos encontrar aí um período de... um ano praticamente de festa. E essas festas demoravam dias, até às vezes semanas e meses para serem preparadas. Sim. Vai acontecer uma festa em Amós, está tudo certinho, coral para a gente entender. O coral já ensaiou, está tudo ensaiado, os músicos está tudo certinho, está tudo abençoado. Chega no dia da festa, Deus envia Amós e diz assim, desliga o som. Por quê? Porque eu tenho nojo das vossas canções. É forte. A vossa solenidade me causa náusea. É forte, é forte.
Então se perde o propósito. Eu acredito que muito disso está acontecendo hoje, meu pastor. Sim. Nós nos reunimos, mas não é mais para Deus. Entendeu? Nós precisamos lembrar do incidente que acontece em Ezequiel 8. Deus leva Ezequiel dentro do templo e diz: eu estou saindo do meio de Israel e Nabucodonosor vai entrar. Por quê? A primeira coisa, imagem do ciúme que provoca ciúme em cima do altar. Tem outra pessoa no altar sem ser eu. Tem outro alguém. Então isso começa na música, começa em qualquer... É ministério dentro da igreja. Como hoje o assunto é música, isso. Nós vamos pensar qual o comprometimento dos nossos músicos hoje com Deus. Isso. Quando nós vamos num culto de oração e não acha ninguém. Quando nós vamos num culto de ensinamento da palavra, ao contrário do que se diz lá na peleja de Josafá, que é bem conhecida a questão do ministério daquela guerra, batalha de Josafá. Todo mundo nessa peleja não tem de pelejar. Diz que o Espírito Santo desceu naquele lugar sobre um jovem por nome Jezreel. Da linhagem de quem? Da casa de quem? De Asaf. Da casa de Asaf. Um músico que tinha compromisso também com a palavra. Que músicos hoje nós temos que têm compromisso com a palavra? É isso. Por isso que as nossas canções não têm palavra. Eles me leva ao santuário. Que santuário se hoje somos nós? E interessante que quando eles pegam esse texto do Vale de Beraca, o que eles fazem? Eles falam assim: Deus quebrou o protocolo. Mas Deus tinha como quebrar o protocolo, porque tinha pessoas ali capacitadas para fazer aquilo que Deus ele queria. O chamado de Deus. E é uma questão aí que o senhor traz, o músico que não é de Deus, né? E eu posso melhorar um pouquinho isso daí, se eu tiver essa capacidade, é claro, e se eu tiver errado, o senhor me corrija. A pessoa, ela está no chamado errado, na posição errada, porque é aquela pessoa, existe na igreja, aquela pessoa que ela faz tudo, sabe que tem, né? Se precisar ir na portaria, ele fica, se precisar para tirar oferta, ele vai, Verdade. e até para pregar, eu prego, abre o culto, abro, e cantar eu canto também, aí é o problema. Por causa que ele não foi chamado especificamente para aquele ministério. Ele está ocupando o lugar. A semana retrasada, o apóstolo Mário, ele falou assim: existe a vocação e o dom. Então tem pessoa que ela tem uma vocação extraordinária, mas não tem, o dom dela é para outra coisa. Verdade. E ela está focando numa coisa que ela consegue fazer. Ela até faz razoável, mas é essa pessoa aí que está lá no lugar que não pertence a ela. E aí, o que fazer, pastor? O que nós podemos fazer com uma realidade dessa? Eu tenho chamado, particularmente falando, eu tenho chamado a igreja para o arrependimento. Esses dias, o meu pastor, eu estava dirigindo a igreja de Mauá e ele me trouxe para a sede. E esses dias eu disse lá na minha igreja, eu disse a eles, o meu pastor me deu o culto de ensinamento para mim poder estar ministrando. E eu disse aos irmãos: não existe outro jeito. O que acontece? Quando nós trabalhamos assim, quando nós fazemos essa coisa de qualquer jeito, trabalhamos dessa forma, nós acarretamos alguns problemas. E esses problemas estão dentro da igreja. Hoje nós temos maus obreiros, por exemplo. Por quê? Porque nós não nos dedicamos mais a observar a palavra de Deus. E aí está o negócio, tanto na música como em qualquer ministério de dentro da igreja. Como é música hoje, não observar pode levar até a morte, e morte espiritual, estou dizendo. Existem igrejas que estão mortas espiritualmente. Sim. É de falir o nosso entendimento quando nós vemos pessoas abandonar os seus cultos, as suas igrejas, os seus pastores, os seus ministérios, para ir num show. Pois é. Se é para Deus, por que tem show? Se o meu intuito é alcançar o coração de Deus, porque os louvores de hoje alcançam o coração de todo mundo, menos o de Deus. E eu posso comprovar isso biblicamente falando. Não é para mim. Acabou essa passagem mesmo citada, não é para mim. O Senhor disse: não é para mim. Vocês estão louvando, mas não é para mim. Estão orando, não é para mim. Vocês estão buscando, mas não sou eu. Sim. Há um objetivo. Deus vai na raiz, está aí. Quando Deus foi tirar Israel do Egito, ele disse assim: eu tenho visto, Moisés, atentamente o clamor do meu povo. Isso qualquer pessoa poderia ouvir. Mas Deus vai um pouquinho mais profundo. Eles estão clamando por causa dos seus exatores. Ou seja, Deus sabe o que é que está motivando o clamor. Deus vai na raiz. Quando eu subo ao altar para deixar um louvor não, um cântico, porque louvar é outra coisa que há um só aqui. Louvar e cantar, e aí eu vejo as pessoas às vezes debatendo, tem gente que canta, mas não louva. Louvar é o ato, o cântico é outra coisa. É isso. O ato
Não se louva a Deus em cima de um púlpito. Para me louvar a Deus não precisa de um instrumento tocando e nem ser uma canção e nem precisa haver melodia, ritmo nem nada. Sim. Eu louvo a Deus sendo bom marido, bom pai, bom pagador, bom vizinho, bom pastor, bom amigo. É assim que se louva a Deus. Adoração começa quando? Quando eu abro o olho. Isso. Vou adorar o Senhor. Não, eu vivo adorando a Deus. Quando eu mantenho minhas coisinhas tudo certinho, quando eu sou uma boa pessoa, quando eu sou aprazível, quando eu trato bem, isso é uma vida de adoração. Porque se você faz tudo ao contrário aqui e vai adorar lá em cima, você perdeu tempo. É uma hipocrisia, né? Deus não recebe. É hipocrisia. Então não é adoração. Então nós não temos adoração. Isso. Se nós olharmos para esse Salmo 120 ao 134, 15 Salmo, Cântico do Degrau, Terrilim, aí nós estamos falando dos cânticos, Terrilim. Você vai lá no Terrilim, 120 ao 134, 15 salmos. De uma a 3 vezes por ano. Israel sobe para adorar em Jerusalém. Sim. Olha cada salmo, 120. Habito nas tendas de Quebar. Aí eles começam, 121, eleva os meus olhos. Exato. De onde vem o meu socorro? 124, quem é que guarda a minha casa porque eu estou subindo? Aleluia. Tá entendendo? Então onde começa a adoração? Não começa no culto, não começa às 7h30, não começa às 6, não começa 9 horas da manhã. No processo. No processo, há um processo. É um processo. Agora você pega músico que chega atrasado, o músico que não participa de ensaio porque ele é estrela. Entendeu? Pessoa que não tem compromisso nenhum. Não ama, não perdoa, é antissocial, tem panela, tem grupo. São duas coisas. Você serve diante do altar. São duas coisas dois viés aí que o senhor abriu, pastor, que é muito importante. Uma é essa questão da pessoa ela fazer, né, nessa questão da adoração. E a outra questão é saber o que está fazendo. Por exemplo, por isso que hoje o tema é um tema polêmico. Nós estamos falando música dentro da igreja. Dentro da igreja tem que ter todo esse passo a passo, vamos dizer assim. Verdade. Passo a passo. É aquela preparação. Vamos levar a arca. De qualquer maneira que vai levar a arca. Não, agora nós vamos pegar carros e vamos levar, vai ficar eu vou fazer melhor, vamos pegar carro de boi e vamos levar, e viu o que aconteceu, né? O acidente que aconteceu, um morreu, aquela coisa toda, e Davi, e agora? O que está acontecendo? E eles tiveram que voltar a entender qual que era o processo para ele carregar aquela arca. Vamos consultar as escrituras, foi a palavra. Né? Quando eles consultam, aí dá certo, aí tem aquela cena depois Davi comemorando, dançando, e aí mostra as duas vertentes. Então, a adoração de levar aquela arca como deveria, que estava escrito na escritura, ponto. A atitude de Davi dançando, ele extravasou ali. Ele até que adorou, mas ali ele estava extravasando. Verdade. Eu vejo que ele estava extravasando, que ele estava falando, olha, eu consegui. E porque nós tivemos um adendo aqui, dentro de algumas conversas, porque a pessoa, a igreja, ela traz isso daí, ela sempre trouxe muito clara essa situação. Porém, de outro lado, dizia, então, mas você não pode fazer mais nada. E aí criou-se um problema. Os extremos, né? Os extremos. De um lado e do outro. Por quê? Porque se fosse ver, Davi estava errado de depois extravasar. Não é? Porque se não pode mais nada, não, nós entregamos a arca agora, fizemos a nossa parte, agora vamos ficar quietinho. Não posso mais cantar, não posso mais dançar, eu não posso mais me alegrar, eu não posso, tocar trombeta, porque não é para adoração a Deus. Então aí a igreja agora, ela faz com que as pessoas tentem achar um viés para fazer isso dentro da adoração. E isso não é o certo. Eu não vou extravasar dentro da adoração. Aí o que acontece? Não, vamos fazer um show e vai ser uma adoração. Não vai ser uma adoração, é show, que você quer um show. É show. A gente separa, não é adoração. Agora, dentro da igreja, tem que ser adoração. Porque não tem como você fazer um show dentro da igreja, porque aí se torna o homem o centro das coisas, aí já não é Deus, mas se adora. Eu acertei ou falei bobeira, pastor? É isso aí, esse é o caminho. A inovação de Davi trouxe um problema, ele inovou. Né? Ele inovou, conseguiu chegar no intento, aprender uma lição muito amarga. E há um ponto muito importante dentro disso que o senhor está falando aí, da questão do show, o extravasar. As pessoas,
quando Davi ele sobe com a arca, a Bíblia diz que é o seguinte, ele precisava levar ela 6 passos, parar, sacrificar e continuar. É uma regra aí, que para nós hoje não tem, a gente fala, isso aí é uma coisinha de... Mas tem muito. Mas tem. É uma regra, é 6 passos, não dá 7. É isso. E nem 5, é 6. É. Por quê? Porque né, quando eu estava falando esses dias sobre as coisas de Deus. É uma chave que Deus dá, é um poder que o pessoal gosta de falar muito chave. Entenda, então. As coisas de Deus, olha o que é as coisas de Deus. Deus disse assim, Noé, faz uma arca para salvar o pessoal. Noé poderia pensar em qualquer coisa, um disco voador, fazer um... Mas Deus disse, ó, é esse projeto aqui. Não é outra coisa. Oh, glória a Deus. Moisés. Muito forte. Ó, Moisés, faz o tabernáculo. Ah, já sei, vou fazer um... É esse projeto aqui. Por quê? Porque a sua casa você pinta do jeito que você quiser. O que é meu, as regras são minhas. Eu quero tanto de altura, tanto de largura e tanto de comprimento. Então, é essa a realidade que a gente vive. As pessoas aprenderam de uns anos para cá que elas podem chegar dentro da igreja e cultuar do jeito que querem. Louvar do jeito que querem, apresentar a música que querem. Deus colocou no meu coração. É para Deus. Deus só falou com você nesse dia, porque faz 15 dias que você nem aparece na igreja. Aí, de repente... Você nem ora. Está vivendo uma vida... totalmente desligada das coisas. O músico de Deus, ele tem que viver a música, e não é no culto, ele vive a música quando ele levanta. Ai. Pega os Salmos, vamos voltar para o Salmo, Terrilim, quando você pega os Salmos, Davi não escreve o 23 achando alguém vai ouvir. É isso. Só que os compositores de hoje sentam, pensando, será que eles vão aceitar? Quantos versos eles mudam? Será que vai fazer sucesso? Será que vai virar um hit? Tá aí. Então, por isso nós temos essas músicas aí, ó. Deixa eu cair em mim. Tem músicas que são maravilhosas. Eu pego aquela música, por exemplo, meu Deus, aquela música que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos? Quem pisou aqui, pelo amor de Deus, no Santo dos Santos? Então eu vou esquecer o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nada para o pessoal, não tem nada a ver uma linguagem figurada. Tem tudo a ver, você está vituperando inconscientemente o que Cristo fez no Calvário. Esquece de lugar santíssimo. Qual é o lugar santíssimo que o Senhor habita hoje? Eu não habito mais em templo feito por mão de homem. Deus está morando em nós através do Espírito Santo. Então não dá. São bonitas as canções, são maravilhosas. Sim. Mas quando você passa pelo cunho teológico... Não, e eu também não vejo o sentido de você mergulhar numa piscina fervendo de mirra. É João da ilha de Pátio. João da ilha de Pátio. Que não foi nem mirra. Não foi nem... Segundo os historiadores, diz que foi lançado num caldeirão fervente. Num caldeirão fervente. Quer dizer, não tem sentido. Não tem sentido. Tem sentido. Então, leva-me aonde que você não possa ir. Algumas coisas que parece que é tudo responsabilidade do Senhor. Umas canções que deixam tudo pela responsabilidade do Senhor. E nada tem minha responsabilidade. O desejo ardente de estar na presença de Deus. A vontade de cultuar. De apresentar a minha vida como sacrifício vivo e santo, agradável. As músicas estão vazias disso, estão cheias de sentimentos que tocam o nosso coração, emocionam. Que nem o Roberto Carlos no navio. É isso. Você ouvir ele, você chora também. Com toda certeza, Entendeu? E chora ainda ele falando que que a mulher não vai esquecer o outro, ainda que esteja com ele. Então ainda a pessoa chora ainda, e o marido chora junto. Aí quer dizer, é bem complicado, né? O que é poder de Deus? As pessoas acham que poder de Deus, aí eu entro para essa questão de extravasar, voltando nessa situação. O que é poder de Deus? As pessoas acham, não que eu não seja, eu também sou pentecostal. Mas o que é poder de Deus? É ir para um culto, rodar, dançar, pular, andar nas paredes que nem o Matrix, mas continua fofoqueiro, mentiroso, adúltero, prostituto. Aí não resolveu muita coisa. Qual o encontro? Nós cantamos que se o Senhor me tocar, Ele tira algo de mim e põe dele, e a gente vê as pessoas cada vez mais vazias, com nada de Deus. Exatamente. Porque eu não vou testar se o Senhor tem alguma coisa de Deus aqui agora. Exatamente. Aqui nós estamos num ambiente maravilhoso. Exatamente. É quando eu pisar no seu carro que eu vou ver se tem alguma coisa de Deus ou não. Lógico, sempre é assim. É uma fechada no trânsito. Isso. É um não. É isso. É um não vou te ajudar. Isso. É aí que é a hora da manifestação de Deus. As pessoas estão cada vez mais vazias de Deus.
mais cheias de si, mais cheios de ego. São jargões chaves, Sim, sim. entre aspas, E que são sabemos, lançados. e nós da música, nós sabemos muito bem fazer isso, emocionar a pessoa com essas coisas, porque nós somos muito emocionais, né? Verdade. Nós somos muito emocionais. Porém, quando o Espírito Santo ele toma conta, ele não traz nada disso. Ele traz outra realidade e é por isso que tem o Louvor Comp. Esse compartilhamento Glória de a Deus. ideias, de visão. Glória a Deus. Porque eu notei que há realmente uma perca de valores tão grande que os pastores e os ministros de música, eles não têm mais comunhão. Eles não conseguem falar a mesma linguagem. Verdade. O pastor ele usa uma coisa, olha, quando eu pregar, você canta uma música que tem a ver com o que eu ministrei. E ele fala numa convicção dele. Aí o músico ele tem a convicção dele que ele pode cantar qualquer coisa porque Deus está inspirando ele. E eles parece que cada um está correndo para o seu próprio ministério e não é uma coisa única. A unidade ela foi quebrada a respeito disso. Verdade. Então eu acredito que é Lucas, né? É o Lucas. Ele deve estar fazendo esse trabalho na Unida, deve ser nesse viés também. Sim. Existe um homem, esqueci o nome que ele trouxe aqui para o Brasil, essa questão que todo músico ele tinha que ser um ministro. Ele não poderia ser só um cantor, ele não poderia ser só um técnico, ele tinha que ser uma pessoa que ministrasse realmente e tocasse um instrumento. Por quê? Para ele estar nos dois mundos, na questão técnica, mas na questão espiritual também, para ele saber o que está acontecendo. E o Ministério Musical, ele tem que ter esse conhecimento musical. Verdade. Ainda que tem pessoa que, não, mas eu não me identifico com música, mas o pastor, principalmente, ele tem que entender que uma parte da igreja dele tem esse ministério muito forte e tem essa incumbência muito forte. E se ele não parar, pelo menos se interessar, falar, vem cá, pegar um manual, né, do que é, e para quando ele ouvir, ele ter a afinidade, começar na afinidade, pelo menos até criar empatia, ele vai ter esses choques de identidade, essas coisas todas. E não é difícil quando você deixa o Espírito Santo guiar essas coisas. Verdade. Porque Jesus foi o primeiro que fez isso. Ele deixou a glória como Deus que é e se colocou como homem. Qual que é a dificuldade para nós, que nós já somos? Se Deus, que é Deus, fez isso, e por que nós não podemos fazer? Verdade. Então, bom, mas essa música pode ser melhorada, né, pastor? Pensando em tudo isso que nós falamos. Como que nós conscientizamos esses músicos, como é o trabalho que o Lucas deve estar fazendo, como é o trabalho que esse irmão fez trazendo aqui para o Brasil, e o que nós queremos fazer agora, como nós ajudamos essas pessoas a entender que tem que voltar para essa configuração de Deus. O problema também, um outro problema, e eu já vou responder essa pergunta, é assim, é que algumas não é volta, algumas é encontrar. Não encontrou ainda. Já começaram errado. Já começaram errado, perfeito. É uma construção. Porque começar errado. Tem aquele negócio, eu vou subir até Jerusalém e falar com Davi, só que eu encontro Absalão na porta da cidade. Pois é. E Absalão tem algo com Davi, tudo que Absalão falar também. Meu pai está ocupado, eu resolvo para você. Então, nós temos esse grande problema dentro da igreja. O músico dentro da igreja, o senhor falou tudo aí. Eu acredito que, foi algo da maior riqueza que eu já ouvi a respeito de música, saiu da boca do pastor Lázaro agora. Eu fico gratificado. Que é a questão da integração entre o pastor e a música. Como o senhor disse que todo músico deveria, eu acredito que todo pastor deveria ter conhecimento musical. Ele deveria conhecer alguma coisa sobre instrumento, sobre a questão canto. Não que ele precise saber cantar ou precise ser um bom tocador, mas ele precisa conhecer. Sim. Ele precisa conhecer. Porque essa falta de integração faz com que também não haja compreensão. Com certeza. Tá entendendo? Então é muito fácil para nós aqui, é que nem eu estou abordando a questão dos músicos e eu não quero deixar aqui transparecer que eu acho que os músicos são todos desviados, nada disso. E nem vamos falar isso porque nós não estamos aqui numa mesa de juiz. Nós estamos aqui falando sobre uma problemática. Eu acredito que falta um abraço, falta um simpósio específico. Exatamente. Específico. Exatamente. Vamos trazer o pessoal da música.
E vamos mostrar para ele, todo mundo com instrumento. Eu falo porque, por exemplo, militarmente falando, às vezes você chega lá e fala, meu Deus, eu vou pegar em arma, hoje é o dia que eu vou dar tiro, os camaradas falam, nem arma você vai pegar hoje. Hoje é polichinelo e flexão. É isso. E é você trazer o músico nessa situação, ele pensa, eu vou chegar aqui, já vou pegar no contrabaixo, eu vou pegar no teclado. Hoje nós vamos ouvir um pouco. Vamos falar sobre si bemol. Isso. Não, mas eu já sei. Vamos falar de novo. Vamos falar em si bemol, que você conhece, tocando o coração do Altíssimo. Aí. Como o si bemol chega lá? É aí. Eu acho que está faltando a gente ensinar os nossos músicos, eles já sabem tocar. Sim. Eles estão ali até, muitos deles com muito compromisso mesmo. Eles, muito investimento, instrumento caro, ele quer louvar a Deus, só que ele não sabe. Isso. E quem sabe... Precisa ensinar. Ué, se eu sei, ensino. Então, eu acho que resolveria muito o Pastor Lázaro. Também. Esse programa, esse trabalho que o senhor está fazendo, resolve. E montar simpósios, encontros. É o que a Unimusic hoje está fazendo. O meu filho está fazendo isso lá. Olha só, deduzi bem, eu imaginei. Nós marcamos um trabalho agora para janeiro, na Baixada, e eu dei o louvor para ele. Ele, há 3 meses atrás, me pediu qual seria o compromisso dele com essa questão. Eu falei, você vai dirigir o louvor, eu não vou me intrometer no meio, porque eu tenho total confiança em você. Então ele me fez algumas perguntas. Por quê? Olhem que educação musical que ele vem. O músico, às vezes, não tem a educação. É isso. Tá entendendo? E o meu filho não. Meu filho é pautado na palavra, na Bíblia. Então ele vai... Que bacana. Que evento que é esse? Qual é o objetivo do evento, pai? Isso. Olha as perguntas dele. Forte. A temática do evento, são 7 temas, são 3 dias. Manhã, tarde, à noite, os 2 primeiros dias e um de manhã no domingo. Olha. Aí ele falou para mim assim, pode deixar então que eu vou resolver, só que eu quero a temática, porque o tema é um só, tema único, rogo-te que me mostre a sua glória, forte voltando tema, ao Senhor. Forte esse tema, tivemos muitas experiências, Enes e de outras pessoas que contamos sobre isso. Aí eu falei, voltando para o Senhor, né, e o tema é, ó Senhor, volta a andar conosco. Muito é o nosso tema lá. Então ele já entrou, ele está jejuando, está orando, pegou a equipe dele de louvor, está no jejum, está na oração. Então existem conflitos na vida de músicos. Os músicos na igreja, eu enxergo eles assim, porque eu tenho um trabalho clínico às vezes com eles. São pessoas com diversos tipos de problema que precisam ser abraçados. Sim. Eu acho que nós pecamos muito, pastor, no quesito clínico. Nós deixamos as pessoas aquém. Nós achamos que 45 minutos de uma boa palavra, que um culto, que um louvor vai mudar a vida das pessoas. Sem um abraço, sem um sorriso, sem uma proximidade. Aí a gente entende a didática de Jesus. Por que Jesus sentava no meio deles? Por que Jesus comia com eles? Perfeito. Por que Jesus os abraçava? Perfeito. Porque é insuficiente fazer um culto, por mais maravilhoso que seja. Às vezes, eu já tive pessoas que encontrou com a gente assim, no final do culto, e falou assim, olha, pastor, o culto estava maravilhoso, mas o que me levantou mesmo foi o seu sorriso. Olha aí, tá vendo? Eu não consegui nem ouvir a palavra, estava maravilhoso, eu não conseguia perceber-me da canção. Mas quando o Senhor pegou na minha mão e falou, a paz do Senhor, eu te amo em Cristo, volta sempre. Mudou a minha história. O senhor me fez lembrar da irmã Maria cantando. O esposo dela, ele não falava, não pregava, mas ele sempre firme ali e tal. E ela começou a fazer cultos domésticos na casa dela. E as pessoas começaram a ir, os vizinhos, e uma mulher que jurou que nunca ia ser cristã, né? Um dia ela entra e o marido dela, com a simplicidade, deu a paz do Senhor, mas numa empolgação, numa espiritualidade, sabe, aquela paz do Senhor como esse sorriso que o Senhor deu para essa pessoa, e arrancou aquela coisa, e ela se converteu, e ela testificou que foi por causa da paz do Senhor que o marido da irmã, do jeito que ele deu, tocou profundamente a alma dela, e houve aquela barreira que ela foi quebrada. Uma outra situação, essa negativa, mas é uma coisa que uma sobrinha minha uma vez chegou para mim e falou, olha, eu estou querendo fazer isso fora da presença de Deus.
e fui conversar com um certo ministro, né? E o ministro falou assim, vamos orar. E ela, que ela levou morar para ela, foi como falar assim, tá, problema teu. Meu Deus. Para ela soou como, porque lembra que nós falamos lá da interpretação humana? Então, como, porque as pessoas não entendem uma coisa e precisam entender de uma vez por todas. Não é só o que nós falamos, é como a pessoa interpreta. É verdade. E nós temos que perceber isso muito rápido. Verdade. Perceber muito rápido. Quando isso acontece, que a pessoa está indo por um caminho que nós não conseguimos transmitir para ela o que ela precisava, na verdade. E por isso que é o Espírito Santo que sabe, que nós não sabemos nada. E ela veio falar, aí eu comecei a conversar com ela, graças a Deus ela não fez. Depois daquela conversa que nós tivemos, né? Ela está prosseguindo. Mas ela ficou indignada, porque vamos orar quando ela precisava de um abraço, quando ela precisava de um puxão de orelha, quando ela precisava de alguém falar assim, não faça isso, daí é loucura. E às vezes nós ficamos, por causa de tantas coisas, com medo de falar para a pessoa, não, isso é loucura. Verdade, né? Não, agora eu ouvi um pregador falando que antigamente, né, a gente pulava, ia para lá e para cá. Agora tem que ser tudo passos como de balé, coreografia, por causa que nós temos que ser educados, né? Eles confundem você, como eu ouvi o testemunho do pastor do Brasil para Cristo, Manuel de Melo, que a criança chegou lá paralítica, ele pegou a criança e jogou a criança rolando no chão, e a criança rolou no chão, levantou e saiu andando. E foi curada a criança paralítica. E aí se vissem ele fazer isso hoje, então... Escandalizava, né? Eles querem padronizar o agir de Deus, o trabalhar de Deus, não dá. E quando eu ouço o pastor falando isso daí, eu vejo que nós estamos indo pelo caminho certo, correto. Porque é um processo. Sim. Não dá para resumir. Quando você tem outra questão. Quando nós estudamos sobre... Eu tenho falado muito com o Bispo Sandro, com a Raquel, né, com a Bispa Raquel, com a minha esposa também, a respeito disso, quando nós estudamos o ser humano, fala-se muito hoje sobre coach, sobre inteligência emocional, sobre PNL, tudo isso daí é válido para as coisas carnais. Para as coisas espirituais nem tanto, mas para as coisas carnais. Por quê? É como Deus criou um homem. Verdade. A mesma piloto automático, zona de conforto, que mata o homem, também é o que facilita. Por exemplo, você não precisa ficar olhando para o câmbio do seu carro para passar marcha, porque virou automático. Você não precisa olhar para os seus pés para andar, porque está automático. Para comer, você não precisa olhar no espelho e ver onde está a sua boca para comer, porque virou automático. Isso é zona de conforto também. É piloto automático. Agora não, mas zona de conforto tem uma hora que mata, quando você procrastina. Aí te mata. Então, tudo isso é como Deus criou o homem. O homem é assim porque Deus criou assim. Então, tem o lado espiritual dessa questão. O que acontece? A igreja não trata isso como deve ser tratado. Porque aonde precisa de um abraço, não adianta você falar que vai orar. Aonde precisa de um puxão de orelha, não adianta você passar a mão na cabeça e falar, vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem. Eu faço um tratamento numa clínica e a psicóloga, ela falou uma coisa para o grupo, né, que nunca ninguém falou, a respeito desse mesmo assunto que eu já vi pessoas falar. O seu copo está meio cheio ou meio vazio? Aí a pessoa ela vai basear, não, se está pela metade o copo, não, eu sou animado porque o meu copo ele está meio cheio, não, eu sou meio, é que está meio vazio, tá? E aí ela falou assim, então, o copo não tem nada, por causa que na situação que você está de enfermidade, você tem que se cuidar, senão você está lascado. Verdade. Olha só, então a pessoa, mas o que a pessoa vai? Não, o povo que estão com problema físico, então vamos falar que o copo está meio vazio, mas vai encher quando? Ele precisa de cura, ele não precisa de conversa fiada, ele precisa de remédio, ele precisa de um médico. Verdade. Ele não precisa de você passar, então pelo menos então ora para Deus curar, que Deus vai curar. Então não adianta chegar para uma pessoa enferma e dizer para ela que o copo está meio vazio, porque ela está doente, e ela precisa de um médico ou da cura.
Então Verdade. eu creio na cura, que Jesus vai curar. Mas, enquanto isso, vai no médico, meu querido. Você não vai ficar em casa aqui, olhando para a parede. Diagnosticar tudo certinho. Não é isso, pastor. E das coisas dentro da igreja, da música, do tratamento, da comunhão, desse ir pro caminho, volta porque você foi pro caminho errado. Começa de novo porque você começou errado. Né? O encontro, pastor, todo com a devida vênia, o encontro que eu falo, esse encontro, ou reencontro, eu não gosto de usar essas palavras, são usadas em outro contexto. Né? Outro contexto. É. Isso aí deve acontecer. Nós temos muitas pessoas que encontraram o lugar da música na igreja, mas não encontraram o Senhor da música, Deus. Isso. Quando a gente fala da música cantada dentro da igreja, hoje ela é problemática e vazia justamente por isso. Porque a essência, a música às vezes é bonita, a melodia, o ritmo. Evoluiu muito musicalmente, artisticamente. Porém, falta o principal. Sabemos quem é o remetente, Isso. mas não conhecemos o destinatário. As pessoas botam o nome do remetente enorme. Sim. O destinatário às vezes nem aparece. Aí está o grande problema da música hoje dentro da igreja. Então as pessoas conseguem ser tocadas, chorar, falar, nossa, esse culto, eu me extravasei, eu chorei, eu estou mudado, e meia hora depois é a mesma Mariazinha. Então você não mudou. Você não mudou porque você foi tocado de uma outra forma e não por Deus. Pois é. Então, alguma outra coisa. Os nossos músicos precisam de amparo. Uma visão clínica, abordou. Forte. Esses últimos 10 anos da minha vida, eu tenho me dedicado ao conhecimento da linguagem corporal, estudado um pouco de PNL. Sim. E eu venho observando isso. Eu gosto de um trabalho clínico, porque eu faço um trabalho com filho de pastor, eu tenho um trabalho chamado de pastor para pastor. Então, clinicamente, onde você aborda uma série de coisas. Você sabe qual é a maior derrota de um homem, um pastor? E ele não percebe. E às vezes ele não percebe. Quando ele entra dentro da igreja, ele é ovacionado pela mocidade. A mocidade, nossa, meu pastor Wilson, lá, e tal. E o filho dele querendo se matar. É isso. Por quê? Porque a mocidade ama ele, mas o filho odeia. É isso. Então ele não pode ser campeão do portão para fora. O maior exemplo disso, o maior salmista, 73 salmos é dele, Davi. Ele é um cara para ser copiado em tudo, adorador, guerreiro, grande rei, péssimo pai, horrível marido. É isso. Você está entendendo? Sim. Então não dá para ser campeão do lado de fora. É o que as pessoas não param para meditar. Pois é. Eu preciso ser campeão do meu lar, eu preciso ser o herói do meu filho. Olha só. O que você acha que um filho sente quando vê o pai, pastor, dizer para uma criança que está correndo dentro da igreja, não, deixa, obreiro, deixa aí, em nome de Jesus, é criança. Mas quando o dele corre, fala, está endemoniado, vai sentar, diácono. Você está entendendo? É isso. São valores que precisam, a igreja precisa voltar. E no quesito música em especial, eu assisto. São os mais variados problemas. O inimigo precisa entrar na igreja por um lugar. E às vezes é pela música. E não é pela música tocada. É pela música vivida. Porque você pega a vida da maioria dos músicos, tá quebrada. Problemas de relacionamento dentro do lar. Problemas de relacionamento com pais. Problemas de relacionamento na igreja. Chega ao cúmulo de ter numa igreja 4 bateristas, um orando pro outro, desistir de tocar para ele tocar aquela noite. Um torcendo pro outro não dá certo. Onde vai Deus nisso? Porque não houve um incentivo. Ó, irmão, aqui já tem baterista demais. Vamos aprender um outro instrumento? Fica na bateria também, mas vamos pro teclado também. Houve uma diretriz do negócio. Você entende? Então começa uma competitividade, uma luta grande, vai travando-se guerras e batalhas. E o culto se torna um ambiente pesado. E particularmente alguém está fazendo alguém arrepiar, sentir emocionalmente bem e dizer, Deus está aqui. E Deus não está. Deus não está porque não é para ele. Se não for para ele, Deus não vem. É triste, Laodiceia. Está acontecendo algo tão tremendo lá dentro que Jesus disse, se alguém ouvir, porque tem barulho lá dentro. Se alguém ouvir eu bater, porque a festa, o churrasco deve estar maravilhoso. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro.
Tá entendendo? Sim. Tá tudo certo, rico e enriquecido e de nada tenho falta, mas Jesus está do lado de fora. Ontem eu ouvi um pastor ele fazer ele mostrar uma coisa na passagem de Jacó, quando ele tem a visão que o anjo subia e descia. E na tradução ele fala que não era anjos, que era um. E o anjo subia e descia, e subia e descia, e subia e descia, e passa tudo, e Jacó vive tudo que ele viveu. E quando ele passa pela val de Jaboque, o anjo aparece de novo, o mesmo anjo. E agora fala, Jacó, hoje você precisa passar pela porta, porque a porta estava fechada. Porque o anjo subia e descia, mas a porta não se abriu. E agora, hoje você vai ter que passar por essa porta aqui. Porque até agora, como é seu nome? Ele pergunta. Meu nome é agarrador, né? Eu sou aquele que agarro, eu sou aquele que... Tá bom, né? Que seguro, né? Então a partir de hoje você não vai precisar ficar correndo atrás de nada. Por causa que eu vou mudar seu nome para Israel. Já mudou, você vai ser transformado em outra pessoa. Hoje essa porta vai se abrir. E é forte. E no começo, né, pastor? A primeira visão em Betel, em Luz, né? Que aí se transforma em Betel. Isso. Lá em Luz, a primeira, o anjo sobe e desce. Na segunda, só sobe se eu deixar. É isso. É isso. E na terceira, que aí tem 3 fases. Tá tudo certo, ele tá caminhando, Deus disse, agora volta a Betel, onde tudo começou. Tem hora que você tá lá na frente, mas Deus disse, volta lá onde começou. Você se perdeu ao longo do tempo. E interessante que ele já estava rico. E há outra questão muito forte que nós precisamos entender. Porque as pessoas elas não têm se atentado a isso porque, poxa, eu estou próspero, eu tenho meu carro, eu tenho minha vida, eu tenho meus trabalhos, eu sou formado, está tudo bem. Mas isso daí tem pessoas que nunca olhou para Deus. E na verdade tem pessoas que são ateus. E tem. Nós temos exemplo aí do Leandro Carnal, que fala muito bem sobre religião, né? Mas é ateu, não acredita e tem. Nós vemos e eu ouço o Leandro Carnal, porque quando ele fala com muita razão. Mas ele não passou essa porta. Que nós temos por obrigação passar, já que nós professamos essa fé. Verdade. Já que professamos essa fé. E a ideia, irmão, pastor, é fazer exatamente isso, juntar as forças e criar esses simpósios, sim. E criar essas intervenções, e criar essas palestras. E ainda que nós falamos, hoje nós temos que usar alguns termos modernos para as pessoas entenderem, mas o que nós queremos é voltar ao princípio. É voltar à adoração legítima e verdadeira e curar alguns. Porque é isso que o pastor falou, isso daí já é um caso antigo, né? Do filho do pastor. E uma coisa moderna que muitos estão no meio da música, estão em depressão. Quando não está em depressão, está com síndrome do pânico. Né? Tem alguma situação, eu tenho alunos, né, de música e eu olho e dá aquela vontade, né, de falar direto, mas tem um processo para atingir aquele ponto. Se a pessoa não entender que ela precisa de ajuda, é difícil. Nós não conseguimos ajudar. Verdade. Né? Se a pessoa ela não falar assim, não, eu preciso de ajuda nessa área. E eu não sei o que fazer. Aí a gente, não, então vem cá, vamos... Daí o porquê Jesus perguntar, né? Quer ser são? Tá vendo? Porque se não quiser também não tem como, né? Jesus já ensinou tudo isso e a igreja não pegou, né? Sabe aquele negócio que os pregadores fazem hoje? Os pregadores têm um jargão, né? Bom hoje, né? Os homens ficaram bons de retórica, né? De oratória. Né? Você não pegou? Né? Não, você não pegou ainda, querendo... Né? Vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Tal. Os caras são bons, né? Mas de verdade não pegaram. De verdade, não entenderam. Eu acredito que a questão dos termos que a gente pode usar hoje, eu não sou assim também um camarada fechado. Sim. Não sou de jeito nenhum. Eu acredito na evolução de tudo, até mesmo da fala, da linguagem, porque eu acredito que Jesus usaria outros termos. Eu, quando ensino bibliologia, eu falo para os irmãos o seguinte, ó, o Senhor vestiu a Bíblia da maneira humana e da linguagem humana para poder... É tudo às claras. Deus gosta de falar e ser compreendido. Até com Babilônia, no dia que ele foi matar Belsazar, ele escreveu de frente com o castiçal. Tinha um monte de lugar para escrever. Escreveu logo de frente com o castiçal. O cara está encaixaçado, vai olhar na parede e mesmo encaixaçado vai entender que eu escrevi lá. Tá entendendo? Porque ele gosta de esclarecer. É uma revelação.
Então, eu acredito que hoje a linguagem usada, a gente pode usar a linguagem do jovem, eu acho terrível esses irmãos, que Deus me perdoa aí, irmãos, os dinossaureanos, que segura, interpreta mal o jovem. Sim. Jovem é jovem e acabou. Sim, eu acho que algumas coisas são costumes, cultura, acabou. Então a gente respeita isso daí. Deus é Deus de raças, tribos, povos, línguas e nações, para mostrar que há diferenças. Isso. Entendeu? Isso. Não é um povo, é raças, tribos, povos. Sim. Quando fala de tribo, então já fala de distinção tremenda. Sim. Então ele é Deus de todos. Então eu acredito, né, nessa questão. Eu não sou um cara de formalidades nesse quesito, mas eu acho que tem que ser um assunto abordado. Nós perdemos muito tempo. O que acontece conosco, pastor, aí fazendo um apelo pela música, pelos nossos músicos, por eles, eu vim centrado neles. O que acontece hoje? Termina um culto, pode notar, pastor Lázaro, aí junta a patotinha que precisa conversar com o senhor no final do culto. Sim. O senhor já notou que essa patotinha é a mesma todo dia? Exatamente. É a mesma, não tem outros. Exatamente. Porque os outros não conseguem chegar por causa dessa patotinha. Exatamente. Exatamente. Terminou o culto, é a mesma irmã, Laudiceia, Joana, Joaquina, o irmão Zé. No outro culto, Laudiceia, Joana, Joaquina, irmão Zé. E os outros que também estão precisando do socorro não conseguem. Se nós não começarmos a ajustar essa nossa agenda e dar a integração, que foi o assunto que nós comentamos atrás, que o senhor começou principiou, entre o pastor, porque às vezes o músico se sente sem pastor. Sim. Ele vê o pastor como uma autoridade só. É isso. E não como pastor. Chegou o homem. Entendeu? Ele não vê como um amigo, porque nós não nos mostramos assim. Nós não abraçamos eles. Sim. Nós mostramos que eles parecem... Às vezes nós fazemos eles sentir que eles estão a nosso serviço. É isso. Pouco nos importa a respeito deles. Então a música cantada na igreja hoje é ruim por quê? Por causa do nosso mau comportamento, a nossa mal observância. Nós não observamos. Porque também tem todo um jeito de eu chegar para um ministro musical de música que eu coloquei na minha igreja e dizer para ele, esse hino aí, irmão, não é de crente, não é de Deus, não está na Bíblia. Eu não preciso falar isso para ele. Vou sentar com ele, faço um churrasco na minha casa. Vem tomar um café comigo, Everson. Ele, na minha casa. Ô, Everson, eu estava vendo aqueles hinos lá, rapaz, que coisa interessante. Você viu o que Jesus disse aqui? Pastor, eu nunca percebi. Varão, eu também não percebi. Mas aquele negócio. Não, pastor, eu vou deixar a pessoa se decidir. Porque essa era a didática de Jesus. Jesus dizia, para com isso. Ele deixava a pessoa desistir. Ele falava, vai, não peque mais, filha. Mas se ela quiser sair dali e pecar, problema dela. Eu só oriento. A graça não te põe uma coleira, né? De jeito nenhum. Eu vou te expor, vou te mostrar o caminho. Nós não fomos chamados para enfiar ninguém no caminho. Mesmo porque, olha o que Jesus disse, e há um erro muito gritante aí, a gente vê as pessoas pregarem nessa passagem. Aquele que vê a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não, o contexto não é esse, o contexto está um pouquinho para cima, que diz assim, ninguém vem a mim se o Pai não lhe o trouxer. Quem traz é o Pai. Primeiro não vem sozinho. E se veio a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por que não vou lançar fora? Porque o Pai trouxe. Tá, o Pai que trouxe, como que eu vou mandar embora? Acabou. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente pega a musicalidade da igreja hoje, ela atrai o mundo. E algumas pessoas até dizem assim, é legal porque aí você vai chamar jovens. E nós, pastor, eu vim jovem, eu tinha 15 anos. Sim. Eu tenho 52 hoje, eu estou há 37 com Jesus. Eu vim um pouquinho, um ano depois, 16 anos, 16, 17 anos, por aí. Então, com 15 anos, nós estávamos... O que chamava a nossa atenção com aqueles hinos? Eram 100 ovelhas. Então, exatamente. Não é nem música tocada perto, é Guarânia. Um negócio para. Vamos perguntar aqui para jovens de menos de 18 anos para baixo se sabe o que é Guarânia. Escreve lá depois nos comentários. Vê se sabe o que é Guarânia. Não sabe. Não tinha isso que nós temos hoje, essa riqueza musical, porque ele hoje, se não cantar nada, só de ser tocado já toca a gente, dependendo sim. Porque é maravilhoso, só que usado de uma forma errada. Está faltando o melhor. E qual é o melhor? A presença de Deus. Exatamente. Entendeu? Por que às vezes? Porque eles são ruins? Porque eles são do demônio? Não, ninguém está dizendo isso. Por questões, às vezes, pessoais, por feridas maltratadas.
E a pessoa ela vai ter um escape na onde? Naquilo que mais o atrai. Porque ele, se aqui eu não tenho, então aqui eu vou ter. E aí ele começa a sair do trecho, às vezes o pai e a mãe nem percebeu, o pastor muito menos. Verdade. E precisa. É assim, você não conhece ninguém se não comer 1 quilo de sal. Verdade. Né? Verdade. Se não comer não conhece, né? Porque esse é o objetivo. Tem um músico, eu acredito que quando ele ver esse vídeo ele vai identificar que é ele. Eu não vou falar o nome, dá vontade, mas não vou falar o nome não. É meu amigo. E ele falou assim: as melhores situações que eu tive desse encontro com Deus foi no meu quarto, adorando, tal, não sei o quê. Amém. Mas não é ali que ele vai melhorar. Ele vai melhorar na igreja. Porque, como dizem no Provérbios, um ferro afia o outro ferro. Se você não tiver contato com outra pessoa para te confrontar, você não melhora. Você só melhora quando você está num lugar onde tem uma pessoa que realmente ela é diferente de você, que realmente ela testa a sua paciência, porque ali você ou melhora. Você é cristão e a pessoa melhora com a sua posição também, porque se você não é igual, se você percebeu que ela não é igual a você, ela percebeu que você não é igual a ela, e ela também está entrando em conflito, mas isso daí é para o bem, porque ela está sendo conflitada para mudança dentro de casa. Pode descer. Lembra do monte lá? Como que era quem estava lá? Elias. Né? Vamos fazer uma tenda. Vamos fazer. Não, Elias e Moisés no Tabor, Jesus, monte da Transfiguração. Jesus na Transfiguração. Os discípulos espertinhos. Faz uma tenda para o senhor aqui. Faz uma tenda aqui. Senhor Elias e Moisés. É top aqui. Só que não era essa a razão. Jesus falou: pode acabar com o barraco aí. Nem aqui, nem ali. Os verdadeiros adoradores adoraram o Pai Espírito em verdade. Não é nem aqui, nem ali. Uma coisa que vem ao encontro, essa sua fala, ainda bem que está gravada. Eu vou aprender melhor, eu vou me aprofundar. Está gravado, eu vou me aprofundar. Mas é bem específica para essa área de relacionamento e de realmente clínico, né? de tratamento, de um tratamento. Sim. De uma homeopatia espiritual, né? É verdade. Que ela vai doses homeopáticas até ela chegar a um resultado. E isso daí é muito importante, alguém tem que fazer. Como alguém tem que fazer outras áreas mais técnicas, como alguém tem que fazer outras áreas mais amplas, mas tem que ter as específicas e isso que as pessoas não querem, porque o específico dá trabalho. E o específico depende de observar. O pastor, esqueci o nome, pastor, ele estava falando a respeito que a pessoa, ela fala assim, ela lê a Bíblia assim, né? Então, tudo, como que é ela passagem? Tudo que pedir vos será dado. E eles esquecem que antes está escrito, sobre isso, tudo que pedir será dado. Sobre vestir, sobre comer, é o que Jesus está falando naquela passagem, sobre aquela situação que ele está comentando. Então, sobre isso, pede é o contexto, né? E tudo será dado. Então você observa que ele não está falando a respeito de carro, a respeito de casa, o hino, quando o senhor citou, as lágrimas vai ser enxugada, mas em que momento a lágrima é enxugada? Em que momento o Senhor vai ir contra os meus inimigos? Em que momento ele vai me defender? Em que momento? Então, o hino ele está refletindo o que eu estou vivendo como cristão. Verdade. E se está sendo uma coisa fora da Bíblia, então eu estou vivendo um evangelho que não é da Bíblia. Não é o bíblico. É um evangelho, é que nem Paulo falou, né? Eu vi vários evangelhos. Paulo falou sobre esses evangelhos em Gálatas, né? Verdade. Que tinha um evangelho disso, ele até fala o evangelho de Pedro, o evangelho da circuncisão foi dado para Pedro e a mim o evangelho da graça. Mas Pedro, ele entendeu que eu tinha que pregar por causa
negócio aqui. Só que ele me ordenou, ó, vai lá para os judeus, pobres, vamos resumir, pobres, né? Eu acho que Pedro era terrível, né? Ele mandou Paulo para os pobres, e falou, não, deixa os judeus aqui comigo, os judeus é comigo, né? Então, mas Paulo, ele era muito entendido em tudo, ele sabia que isso era um propósito de Deus. Verdade. Às vezes que a pessoa pensa, como o próprio Jacó, que ele faz uma proposta para Labão, né? Ele chega, as ovelhas malhadas vão ser minhas. Labão começou a dar risada da cara dele. Aqui não dá isso. Assim, né? Então aí ele separa o rebanho, deixa só as lisinhas ali, mandou as ovelhas malhadas as que tinha, lá para trás da montanha, mandou embora. E aí não tinha como, né? Falou, agora não vai ter... Agora tudo bem, se nascer a ovelha malhada aí é tua. Mas Jacó, ele tinha, né? Ele era entendido naquela questão, pôs as varinhas lá, tudo salpiscada, né? Tudo malhadinha, e as ovelhas elas saíram malhadas. E aí o rebanho dele aumentou. Eu acredito muito que às vezes as pessoas acham que estão levando vantagem sobre aqueles que são escolhidos para alguma coisa. Então, mas é um propósito que Deus, eu sei que não vai dar nada, mas eu vou deixar esse cara fazer. O Lázaro, né, ele está fazendo louvor comp, eu sei que não vai dar nada, né? Eu vou apoiar ele, mas eu sei que não dá nada. Por quê? É um pretexto que o próprio Deus ele dá para quê? Para que alguma coisa aconteça. Porque todos que vieram até aqui observaram isso. Que essa é a maior necessidade, que isso é uma grande necessidade que está tendo no meio da igreja, a questão do relacionamento também pastoral e dos músicos. Quer dizer, todos os nossos pastores que vieram aqui, está errado? Não. Né? Então há uma necessidade. Há uma necessidade gritante. Há uma necessidade gritante. Conto com a tua ajuda, viu, pastor? Estaremos juntos aí. Algumas pessoas podem até pensar que nós abordamos algumas coisas fora de música. Tudo estava dentro da música. Eu vou explicar algo para vocês. O processo da adoração ou tocar o coração de Deus segue essas paradigmas das quais nós conversamos aqui. Usamos essas passagens para ilustrar a vocês o objetivo, de onde sai. Deus quer saber a origem daquilo que está chegando até Ele. Deus não é que nem nós, compramos um celular de alguém sem pedir a origem, e às vezes é um produto de furto, um produto de roubo. Deus não, Deus sabe a origem. Então Deus sabe do que está se originando, por isso que o pastor Lázaro agora citou a questão nós abordamos aqui, enxugar a lágrima. A lágrima de quem? Você está chorando pelo quê? Qual o propósito disso? Qual o nosso propósito aqui? Isso aqui tem um propósito. Qual o seu propósito de chegar no altar? O seu propósito de tocar essa noite? Por que você quer tocar? Eu vou tocar porque eu estou com a cabeça cheia, eu briguei com a minha namorada. Esquece, não é dia de você pegar instrumento, é dia de você orar. Você está entendendo? Isso. Eu vou tocar porque eu estou com raiva, então vai passar a minha raiva, e aí quando eu estou com raiva eu toco. Esquece. Biblicamente isso aí, você precisa orar, você precisa descer. Então é esse o processo, precisamos ensinar a você esse processo. Você toca bem, isso não quer dizer que você não toca bem. Nós estamos falando de técnica, você tem tudo, você é um dos melhores músicos que existe, porém está faltando o melhor. Você perdeu, a origem não está boa, não tem destinatário, o objetivo se perdeu, e nós precisamos retornar a isso. É um programa como esse, um debate gostoso como esse, que nós enxugamos essas questões. Em tudo que nós necessitamos de Deus, tudo que nós precisamos de Deus, Ele colocou algumas regras para se chegar a Ele. Alguém quer mentir para nós e dizer que não as há. São duas. Tem que ser em espírito e tem que ser em verdade. Essas duas regras. Em espírito, por quê? Porque a carne em si, o homem natural, não adora a Deus, não se sujeita a Deus. Romanos capítulo 8 diz que nós não nos sujeitamos a Ele. A carne quer brigar, quer vingar, por isso que nós temos hinos de vingança. Os seus inimigos vão bater palma para ver você estrelar. Perdão, cristianismo, onde é que está isso aí? Se esquecer, a outra face, o caminhar 2 milhas com quem me convidou para caminhar 1. Nossos hinos estão vazios disso, não tem mais misericórdia, não tem mais centralidade, integridade, a questão da unidade. Conseguimos viver
dentro de um mesmo ministério, debaixo do mesmo ministério de pastores, mas não estamos juntos. Somos como José, 11 irmãos, nenhum amigo. Muito irmão, mas ninguém amigo. Não estamos ligados. É o vale de ossos secos na primeira fase. Profetiza, os ossos se ajuntam. Mas se o efeito não continuar, se não der continuidade, os ossos se ajuntam, o primeiro vento vem e espalha de novo. E lá vai fêmur de José com o crânio de Maria, tudo misturado. Porque não há, apesar de estar junto, no mesmo território, no mesmo lugar, um perto do outro, encostado no outro, mas não estão ligados. Precisa ter tendões para se ligar, precisa de uma série de outras coisas. Nós paramos, começamos, damos meias respostas, meias soluções. Eu acredito que a maior solução que tem é essa aqui. Você participar, assistindo uma programação como essa, participando, manda sua pergunta para o próximo debate, não sei quem vai estar aqui, mas mande a sua curiosidade. Está precisando de uma ajuda, você que está precisando de uma ajuda clínica, o pastor Lázaro está aí trabalhando com música, entendeu? Vai lá conhecer ele na cidade de Tiradentes, encosta lá no projeto, vai lá. Eu já faço a minha aliança hoje com ele, amém, entendendo? Com esse trabalho, com esse programa, de joelho dobrado, de estar à disposição na medida do possível, para estar junto com vocês, montar os simpósios. Vem conosco, vem adorar conosco, vamos um ajudar o outro, e ninguém aqui é professor, o professor é o Espírito Santo. Amém. Nós vamos aprender, eu vou aprender com você, e você vai aprender comigo. Ninguém é tão leigo que não tenha nada para ensinar, e nem tão sábio que não tenha algo a aprender. Essa é uma realidade. Nós estamos sempre aprendendo. As suas experiências, a experiência do pastor, as nossas experiências unidas vão nos aperfeiçoando. O pastor citou um provérbio, ferro com ferro. Entendeu? Entenda, o seu ministério, principalmente de música, pastor Lázaro, é um ministério transbordante. Olha só. É o ministério do Salmo 23. Glória a Deus. Que diz, unge a minha cabeça com óleo de um cálice transbordante. Não é o meu cálice, de um cálice transbordante. Porque esse é o projeto de Deus. Quando Deus chama Abraão, ele mostra esse cálice transbordando na vida de Abraão. Ele diz, tiro você daqui, faço você rico, milionário, você e sua família. Ele diz, não, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é transbordar. Eu quero abençoar você e o seu vizinho. Pedro, eu usei seu barco, mas o pescador que está do lado também vai ser abençoado. Amém. Porque eu tenho um ministério com você de transbordar, glória, transbordamento. Glória. Deus não te chamou para ser um caneca, é uma fonte. Você é uma fonte. É isso que você precisa entender, como músico, como ministro, como pastor, como ministro de louvor. Na frente, principalmente da adoração. É você que está com manche para fazer a amada sentir-se lá em cima. É você que vai, Deus deu essa incumbência, essa responsabilidade de, através do dom que Deus te deu, tocar o coração daquelas vidas. Tem pessoas que chegam ali com o coração petrificado, dilacerado e destruído. E sua música, se você não usar para bem, vai causar um grande mal. Porque vai ter efeito de qualquer jeito, talvez não tão bem. A pessoa vai continuar se enganando, achando por causa do arrepio que sentiu no seu toque, está tudo certo, mas você está fora. Há um compromisso muito grande, você é músico, mas precisa ter comprometimento. Assim como nós, ministros, como qualquer pessoa na igreja que tem ministério, precisa ter comprometimento. E é para isso que nós vamos chamar vocês. Estou junto com o pastor Lázaro, no dia que ele marcar o simpósio, eu estou com vocês. Eu estou para te ouvir, estou para ouvir você, sua casa, seu problema, sua dificuldade. Eu sei que muitas das vezes não é uma dissonante que você precisa aprender. Escala pentatônica, para você saber do que eu sei, o que eu estou falando. Você não precisa, não é questão de melismas para você cantar. O que você está precisando, na verdade, é de um abraço. Está precisando de um peito, um ouvido para te ouvir. Está aqui o pastorzão, está aqui o bispo, está aqui conosco hoje no estúdio. Tem muita gente boa para te ouvir. E nesse simpósio, nós vamos querer ouvir vocês. Vamos tratar, irmão. Vou chorar com você, chorar com os que choram. Vamos ajoelhar junto. Eu vou ministrar sobre sua vida, você vai ministrar sobre a minha. E vai ser bênção. Eu acho que a solução para a música da nossa igreja, a música cantada dentro da nossa igreja, vai mudar quando a vida dos músicos, dos cantores, dos ministros de Deus mudarem. A música não pode prestar se a vida do ministro não está prestando. Amém. Oh, que maravilha. Tá vendo? Que palavra inspirada de Deus. Deus te abençoe. É isso, irmãos, é isso. E nós ficamos
felizes, né? E fechamos hoje com chave de ouro. Glória a Deus. Fechamos com chave de ouro. Né? Nós já estamos apegados ao pastor que nem a Bíblia, já está no nosso coração. Amém, é uma honra, né? Para nós. Já está, e não poderia ser diferente, né? A indicação do meu amigo, do meu padrinho de casamento, Bispo Sandro. Bispo Sandro. Né? Não poderia ser diferente. Já deveríamos ter nos conhecido anteriormente, que ele já vem falando bastante há anos, né? Mas tudo tem o tempo de Deus. Verdade. E chegou, tá? Deus continue te abençoando, te dando essa inspiração, sabedoria, né? Para nos ajudar a entendermos o propósito de Deus aqui na terra, que ainda estamos aqui. Tá? Deus abençoe. Estamos chegando no final do programa, né? Daqui a pouco nós vamos estar encerrando este programa. Nós só estamos esperando o nosso técnico, que ele está resolvendo alguma questão ali. Mas é isso, nós vamos preparar esse simpósio. Nós também estamos com um projeto preparando já esse projeto, vamos lançar esse projeto, que é um festival de música gospel. Glória a Deus. Né? O intuito é ajudar, o intuito é transbordar. Porque às vezes se fala de festival, fala só a questão de números. E nós não estamos falando só sobre isso. Como o senhor citou bem a respeito de Abraão, quer dizer, Deus enriqueceu Abraão, mas falou, não, só que vai sobejar, como a Pedro. Quer dizer, vai sobejar. E nós estamos com um projeto no viés de bonificar 10 pessoas com músicas e um com videoclipe, né? E só que vai ser assim, todas as pessoas na primeira fase que se inscreverem já vão ter 30% de desconto. Um dia que falar assim, pastor, eu sou produtor musical, né? Pastor, eu quero produzir uma música minha, eu tenho uma música lá, ele já vai ter 30% de desconto, um presente que nós estamos já dando para ele, através do Louvor Comp e através da produtora, que é a produtora Oliver do Brasil. Então isso vai ser lançado oficialmente por esses dias. Vai orando que nós estamos, porque são muitas questões antes de ser lançado, precisamos ajeitar. Na segunda fase, poxa vida, passei para a segunda fase. Então esse que tinha 30%, agora ele tem 50% de desconto o dia que ele falar, poxa, eu quero produzir alguma coisa. E aí ele vai ter 50%, aí já é... Tem que agarrar. Tem que agarrar. Aí vai a final e as pessoas que forem bonificadas serão 10, uma delas terá um videoclipe. Porém, nós estamos criando, e essa é uma das coisas que nós estamos alinhando ainda, que nós queremos bonificar músicos, compositores também. Dar prêmios para músicos e para compositores. E quem sabe, para a igreja que a pessoa for membro. Olha aí. Ganhamos as 10 pessoas. Poxa vida, mas ele tem um pastor, mas ele tem uma igreja. E ele chegou até aqui por causa que essa igreja apoiou. Então nós vamos também, queremos dar um prêmio para essa igreja também. É uma honra. E criar depois disso uma convenção de músicos. Porque tem de pastores, mas não tem de músicos. Verdade. Então depois desse festival vai ser criado isso daí. Então você vê, é um processo. É longo, é devagar e sempre, e nós vamos fazer. Então nós já estamos aqui falando de antemão, né? E Deus confirmou hoje na palavra, eu falei assim, Jesus, que Deus maravilhoso é esse, que confirma os passos de um homem justo, né? Verdade. Então verdade. Quando você está andando em justiça, Deus ele vai confirmando. Verdade. E aí surgiu outras questões também que vão ser maravilhosa. Mas a minha maior alegria é que agora nós temos uma pessoa de peso aqui, né? Que olha, pastor, obrigado. que honra. Tem outros pastores que se propôs, que estão junto, que nós vamos conversar. E já vou dizer, hein? Crente gosta de comer, né, bispo? Né, o bispo está aqui no nosso estúdio aqui, no estúdio aqui do Pascoal Dantas conosco. E nós vamos fazer um café da manhã, né, entre nós, né, para nós nos conhecermos, conhecer verdade. Os outros que estão também imbuídos do Louvor Comp, né, de compartilhamento, de compartilhar, e vai ser maravilhoso. Verdade. Ok? Verdade. Tá? Deus abençoe ao bispo Sandro. Hoje o pastor tá congregando aonde, pastor? Eu congrego aqui em São Mateus, no Jardim Itápolis, na igreja Ministério de Cristo Jesus. Pastor? Pastor Rosenberg. E aí o senhor é a pessoa responsável pela escola? O trabalho de
estudo bíblico nas terças-feiras e o culto de missão uma vez por mês. Eu sou educador teológico, tenho o meu instituto, mas o nosso ministério também tem o instituto dele. Ah, sim, entendeu? São diferentes. Então, quando é chamada dos obreiros do nosso ministério, eu trago todos para o nosso trabalho do Instituto de Cristo Jesus. Já eu tenho o meu instituto, nós estamos colocando uma plataforma, ele estava parado, a gente começou a fazer algumas turmas, agora estamos trabalhando elas. E o instituto, como que se faz para acessar esse instituto, para participar? Então, o instituto, na atualidade, nós estamos colocando ele agora recentemente numa plataforma, ele não estava. Sim. Então, estava trabalhando só com núcleos, nós não tínhamos local. Sim, eu não tenho um local fixo. Eu vim de Castilho, do interior, para cá, e havia parado ele um tempo. Eu formei uma turma agora em 2021. Foi 2021. Um ano retrasado. Sim. Eu formei uma turma em outubro e estamos trabalhando algumas outras turmas em núcleos. Sim. Em local, em algumas igrejas. Eu peguei a educação religiosa do meu ministério no quesito Escola Bíblica Dominical. Eu estou escrevendo a revista da Escola Bíblica do nosso ministério, comentando. Bacana. Mas eu amo, é a área que eu gosto, teologia. Olha aí. É a área que desde 95 eu venho formando pessoas, né? Do ano de 1995, maravilha. Trabalhando já há algum tempo. Formamos. E o senhor tem um telefone que possa entrar em contato para alguma o nosso telefone pessoal é 11 981 49 7978. 11 981 49 7978. Se você quiser fazer parte, nós temos vários cursos esporádicos. CPO, formação de liderança, só não tínhamos nada a respeito da música, mas eu quero conversar com o senhor depois. Mesmo tendo um filho, mas meu filho está na Unida. Quem é a Unida? A Igreja Unida é uma igreja grande. Sim. Ela é co-irmã da nossa igreja. Sim. O mesmo fundador. Quem fundou a nossa igreja em 1958 e a Unida foi fundada em 1963, pelo mesmo fundador. Olha que interessante. Entendeu? Ele fundou a Cristo Jesus primeiro, depois ele fundou a Unida, que a Unida, na verdade, são 3 igrejas que ele fez nesses 5 anos. Ah, sim. Uniu as 3 e deu o nome de Unida. Entendi. Ele já não está conosco mais, é o evangelista doutor Luiz Esquiliró, né? Foi recolhido pelo Senhor agora o ano retrasado. E lá meu filho está fazendo parte da Unimusic, que eles tiveram esse toque. Eu aqui, pastor Lázaro, parece que eu estou sentado diante do pastor Cláudio, que é meu amigo lá. Olha só que entendeu? Interessante. Ele teve esse toque. Sim. O toque de trabalhar na musicalidade da igreja. Sim, forte. A necessidade, ele viu essa necessidade, ele viu as feridas. Sim. Isso que o senhor está vendo. Sim. Essa promoção que o senhor está fazendo, esse evento. Irmãos, não fique de fora. Você que é músico, tem tendência musical, desistiu, tá? É que eu não tive uma oportunidade. A oportunidade é agora. Olha só. Procura o pastor Lázaro. Muito Procura. forte. Vamos chegar, a gente vai estar junto, nós vamos nos conhecer, vai ser uma bênção. Amém. E a gente tem vários cursos esporádicos que eu quero trazer para dentro do seminário. Esses dias apareceu uma pretensa oportunidade, mas eu fui ver, não tinha condições no local. Não era isso que a pessoa queria. A objetividade me chama muito. O espaço era bacana, mas a pessoa... Então, essas coisas se perdem. Sim. Se não há uma objetividade, não está dentro do padrão, não vai. Mas é uma coisa que eu quero trazer. Quero trazer para dentro do Instituto isso daí, porque nós estamos com uma proposta de alguma coisa acontecer. E de repente nós vamos conversar a respeito disso. Bacana, eu estou à disposição, que esse é o intuito desde o começo. Que eu venho conversando com vários pastores, pastor Márcio, que é o nosso pastor agora ali da Batista Água Viva, onde nós estamos congregando. Sim. E a nossa conversa de 3 anos e meio para cá é a respeito disso, de multiplicar. Porque se não multiplicar não adianta, se não tiver continuidade não adianta. Verdade. Tanto é que uma das pautas do meu projeto chama Fermata, o projeto que continua, a música que continua. Porque Fermata já sabe, né? Ela só para na mão do maestro. Verdade. O maestro dá a ordem, só vai parar quando ele mandar. Então, essa é a questão, tem que continuar, tem que ter continuidade, porque senão não valeu a pena. Verdade. Né? Só tem um movimento, às vezes se perde e não tem um prêmio, né? E aí é complicado. Mas nós vamos falar sobre isso. Graças a Deus pela tua vida, Deus abençoe. Abençoe você que vai ver esse vídeo, né? Acompanhar, nós estaremos no ar, né? Daqui a pouco, eu acredito que você está assistindo agora às 21 horas do dia de hoje e vai ser bênção na sua vida, tá ok? Deus te abençoe, ligue para nós, entra no portal, se inscreva no canal e nos ajude.
para a glória e honra do Senhor. Esse é o trabalho de Deus e de Cristo. Agradecemos ao Colégio Pascoal Dantas por esta oportunidade mais uma vez e que Deus nos ajude. Deus abençoe, um beijo no seu coração.